Salve rapaziada, suave, pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo, mas pode me chamar de Celinho, tá ligado? E hoje, mano, como é quinta-feira, dia 18, mano, amanhã é sexta-feira santa. E hoje, mano, eu quero que se mano, eu tava aguardando pra esse vídeo pra falar no dia que eu tivesse mais estressado, mas hoje eu não tô tão estressado. Eu vou falar, mano, como é ser um ajudante geral de confecção. Mano, eu vou falar de tudo que eu já passei e tudo que eu vejo até hoje de onde que eu trabalho. E foda-se, ainda não bebi, mas vou beber agora, mano. Primeiro, pra você desestressar, um energético no copo do Pantera Negra, tá ligado? Aí você mistura, firmeza, fecha pra não sair o gás. A catuaba fechada, porque, mano, pra desestressar mesmo, você põe aqui, ó, pra você ter, ó, como a gente é, mano, ó, vou falar um bagulho pra vocês. Eu não bebi ainda, mas eu vou beber e vou ficar muito louco, ó. Assim, ó. Tá saindo um pouco, né? Sabe o que você faz? Pera aí. Caralho? Prova de criança? Não sai. Não consegue, né? Parecer mais, ligado? Pra você não perder tempo. Toma cachaça, caralho! Isso aí, vamos começar o vídeo agora, mano, sério. Mano, eu vou falar tudo que eu já passei. Mano, tudo que eu vejo até hoje, que dá vontade de falar na cara das pessoas onde que eu trabalho, mano, não falo. Porque, mano, porque tem que manter a paz no serviço, tá ligado? Eu separei algumas coisas aqui, mano, mas se eu esquecer de algum outro vídeo eu falo. Primeiro, eu sou quase um escravo. Quando as pessoas me perguntam, ah, você faz o que? Você trabalha com o que? Não, eu falo, sou escravo geral. Não, ops, sou ajudante geral de confecção. Aí, tipo, eu converso com algumas meninas, ela fala, nossa, que legal que trabalha em confecção, vestido de festa. Sabe porque é vestido de festa, você acha que é legal? É o caralho, essa porra, mano. É mó chato, mano, tá ligado? Porque eu trabalho no sábado. O sábado é o pior dia. Por quê? Porque eu fico na porta da loja como segurança. Aí eu tenho que evitar que as pessoas entrem comendo, porque essa porra não é shopping, tá ligado? As pessoas falam, mas tem banheiro. Não, não tem banheiro, só pro funcionário. Ai, nada, tem cama. Uma loja tão bonita, não tem banheiro pros clientes. Mano, essa porra não é shopping. Quando você vai no shopping, você não vai na loja você não vai no banheiro da Central, no banheiro da C&A, você vai no banheiro do shopping, que o shopping te fornece. E quando você vai no Bom Retiro é a mesma coisa. Vai na porra da galeria, não fica perguntando nas porra da loja não, que não tem banheiro pra vocês não, caralho. E vocês, quando for comprar vestido, não demora, mano. Porra, mano, vocês demoram. Acho que pra escolher marido, escolhe que nem escolher calcinha, escolhe qualquer um. Agora pra escolher vestido, nossa, tem que ser o mais bonito. Aí a mulher veste 44, quer usar 38. Aí acontece, o zíper estoura, mano. As mulheres, mano, quantas vezes eu já vi mulher com o zíper estourando? O único bom de trabalhar no sábado é que eu vejo uns peitinhos lá, porque as mulheres tem que provar sem sutiã. Aí o provador lá onde eu trabalho, né, meio que improvisado, aí dá pra ver um pouco. Só isso que me alegra, que o resto, pelo amor de Deus, dá uma raiva. As mulheres pegam um modelo, dois modelos, quer outra cor, ai sei lá do que, ah, vai tomar no cu. Mano, as vendedoras também, outras filhas da puta. Eu não sei pra que é vendedora, não sei pra que tem vendedora, tá ligado? Porque as minhas, ela só atende, pergunta qual que a cliente quer. Ah, Marcelo, pega esse tal no modelo lá pra mim. Aí eu que tenho que subir escada, ir lá no estoque, pegar e descer de novo. E ela só tá pra vai. Então, vai lá pra cliente, leva no provador, provou, gostou, levou. Aí vai lá pra vendedora. Ai, obrigado por ter me ajudado, sei lá o que, salvou minha vida. Aí eu tô lá na porta lá, que eu tenho que ficar na porta como segurança. Eu tenho que ficar carregando o saco, eu tenho que subir na porra da escada. Ninguém fala obrigado por ter buscado o vestido pra mim. Ninguém fala. Então, ó, vai se fuder, mano. E também, mano, todo bagulho que eu tenho que aguentar, mano, tá ligado? Eu sei que eu sou ajudante geral, eu tô ali pra ajudar. Mas tem pessoa, mano, que ganha menos que eu, tá menos tempo que eu, mano, e quer se achar pra caralho, tá ligado? Porra, mano, vai se fuder, mano. A pessoa, mano, eu não sei que, tipo, que nesses dias eu tava com, ó, eu vou falar o que eu faço aqui lá. Ó, eu ajudo o cortador a infestar, eu levo e trago vestido para tirar foto, para ir levar no negócio lá para os modelos tirar foto. Eu vou na outra loja para levar vestido trazer. Eu levo coisa na carro da patroa no estacionamento com o carrinho. Eu tenho que mexer no estoque. Eu que tenho que contar vestido quando chega. Eu tenho que etiquetar. Eu tenho que arrematar para não ficar mais linha, porque as clientes são chatas. Mano, eu faço uma parte de bagulho. A única coisa que as mulheres faz é vender, coisa que também não faz muito bem.
que não vende direito a minha loja. Se não fosse de atacado, aquela porra ia falir, tá ligado? Se minha patroa não fosse rica, também aquela porra ia falir, tá ligado? Se dependesse só das vendas da loja ali. E as mulheres acham que é pá. Mano, ninguém ali nem estudou direito e quer se achar, tá ligado? O mal que mal mesmo, nem terminou os estudos. Tá no segundo ano ainda, aí sei lá o que, mano, ganha mesmo tanto que eu, se pá até menos a patroa, mano, tá nem aí pra vocês querem se achar, tá mal tempão na firma, não sobe de cargo, não porra nenhuma e quer se achar, mano, menos, tá ligado? Se você tivesse fazendo uma faculdade, e mesmo que tivesse, ninguém tem que se achar melhor que ninguém só por causa disso tudo não, tá ligado? O que importa é a mente, pá, sei lá o que, mano, o que tem gente querendo prejudicar os outros lá, que eu já vi também a par, mano, a par. Até TV coisou aqui. Aí, mano, esses dias, como eu tava contando o modelo que chegou, que eu tenho que contar, separar pra passadeira passar pra eu levar pra outra loja pra ter, porque é duas lojas da mesma dona, eu tenho que ter um modelo aqui e um modelo lá, tá ligado? Pra poder vender, pra não ficar toda hora subindo e descendo. Aí a outra falou assim, não, o Marcelo tá aqui pra quê? Ele que tem que descer com os vestidos, sei lá o que. Só que a outra, a passadeira, como ela fala alto, ela subiu falando isso. E a patroa tava atrás de mim, a filha da patroa e a patroa tava atrás de mim e ouviu. Aí eu falei, não, eu falei, tá bom, depois que eu terminar de contar aqui, eu vou lá e desço. Já que é meu serviço, já que eu ganho pra isso, eu ganho mais do que a mulher que falou isso e ela tá querendo se achar. Porra, mano, se você ganha menos do que eu, moleque, você é muito fudido mesmo pra isso, tá ligado? Aí depois a patroa ouviu. Sabe o que ela fez? Fez a mulher ir lá e pegar todos os vestidos e descer a escada pra poder etiquetar lá embaixo, não, tá ligado? Aí eu falei, vai, porque a patroa, ela tipo, é mó de boa comigo. Eu vejo elas reclamando lá da patroa. Comigo não tem nada que reclamar, a patroa me paga certinho, nunca atrasou meu salário, nunca nada. E com elas, a patroa trata mal, aí sei lá o que, por quê? Porque elas são umas filhas da puta e a patroa sabe, mas então ela fode elas também, tá ligado? É no meu ponto de vista, eu acho que é assim, não sei, tá ligado? Vou ver outro bagulho aqui. Tipo, outro bagulho também, eu ando demais. O bagulho que eu tenho raiva é quando na loja de cima tem atacado. Aí em vez de fazer que nem as meninas lá de baixo, que tipo, espera a cliente escolher todos os modelos que ela quer da loja e ir no estoque pegar, depois descer pra ver, faz aí ver tá tudo certinho, paga, faz o pacote e faz fardo pra ir pra transportadora, firmeza. Ah não, lá na outra loja não, esse dia eu fui 5 vezes na loja de cima, tá ligado? Aí pra levar um modelo, outro, falar, não é mais fácil você escolher, mostrar todos que tem, fazer ela, tipo, qual que você vai querer? Esse tá bom, eu vou falar pro menino trazer aqui, tá bom? Aí eu pego todos que tem, Marcelo, tem como você trazer aqui rapidinho, por favor? Aí eu levo, firmeza, pá. É isso, mas não, as mulheres querem que eu pego um, outro, vai se foder também, pensa um pouco, só tem cabeça pra levar chifre, caralho, não dá. Outro bagulho aqui, mano, é vocês clientes, mano, vai se fuder, mano. Principalmente cliente atacado. Comprei uma par de loja, quer que eu leve o fardo mal pesado e não me dá a porra de uma caixinha. Uma vez a mulher, mano, eu saí da loja de baixo que eu tava, subi lá na outra, aí fala, mano, o fardo não era pesado, tá ligado? Era mó leve, tava levando de boa. A mulher pra mim, nossa, tá pesado, né, moço? Não quer um carro? Eu falei, não, dá pra levar de boa. Aí eu fui, desci, passei pela loja lá de baixo que eu tava trabalhando, desci mais um pouquinho. Ela, ai moça, obrigado, sei lá o que, e me deu acho que 10 conto de caixinha pra um bagulho que nem era tão pesado. Já outro que é mó pesado, não me dá nada, que nem tem uma mulher que eu nem sei quem é, fez lá perto da Santa Filha. Mano, eu trabalho no Bom Retiro, eu fui, também o pessoal também é burro onde que eu trabalho. Eu trabalho aqui no Bom Retiro. Pra chegar na Santa Efigênia é só ir por aqui que já chega. A mulher não, ela faz eu descer tudo a rua e tudo lá pra baixo, pegar perto da Rio Branco e voltar tudo pra poder ir lá pra trás pra poder levar, sendo que o outro era mais perto. Ela, não, por aqui é mais perto, sei lá o que. Aí o otário fui lá, demorei quase 1 hora, mas também fui lá na Santa Efigênia, dei uma volta também e já era, tá ligado? Mano, mas é isso, mano, dá mó raiva, mano. Tipo, no geral, eu não ganho tanto assim, tipo, eu trabalho pra caralho. Se eu ganhasse o tanto que eu trabalho, eu teria 2 Ferrari e uma casa na praia, tá ligado? Porque, mano, eu trabalho demais, mano. Eu só descanso, tipo, 4 dias no mês, tá ligado? Que é 4 meses, que um mês tem 4 domingos. Cadê? 1, 2, 3, 4, ó. Pra dizer que eu não tô mentindo. Ó. Aqui é domingo, ó, 1, 2, 3, 4 e trabalho todo esse resto, tá ligado? Eu trabalho todo esse resto. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se identificou, mano, tá ligado? É nóis, tô desabafando, vou fazer outro vídeo aqui. É nóis, a bateria tá acabando. É nóis, valeu, fui.